Olá, boa noite. Então sejam bem-vindos, né, a mais uma live da jornada de extensão do projeto Meu Corpo Fala, mas será que eu entendo? Né, coordenado pela professora Tereza Mota, do Departamento de Fisiologia e Comportamento. Tá? Então, nessa quarta live, nós estamos... que bom, todo mundo chegando, Larica, muito bem. Nessa quarta live, nós vamos falar sobre um tema bem importante também, né? Mas eu queria primeiro parabenizar a equipe, essa equipe do projeto, com a professora Tereza, por esse evento que eles estão organizando, né? As palestras, os palestrantes também. Então nós tivemos 3 palestras muito importantes, muito interessantes na semana passada, né? Falando sobre o sono, sobre a relação com a saúde, né? A higiene do sono, dos hábitos de sono, cronotipo, com o professor Mário. Na quarta-feira, falando sobre a educação sexual nas escolas, então temas assim de relevância ímpar, né? Especialmente nos momentos atuais, momento atual de pandemia ou momentos que a gente está vivendo, né? E na sexta-feira uma live sobre o SUS, que também é importantíssimo, né? O SUS também é importantíssimo para a saúde, né? Então conhecer, discutir, ouvir sobre o SUS é fundamental. Então, parabenizar mais uma vez a equipe, né, pelas escolhas dos temas, tá, dos palestrantes, né, pela fala, foram muito, muito interessantes e muito importantes nesses tempos de hoje. Tá? E dando continuidade, né, nessa conversa de hoje, na palestra, conversa, bate-papo, vamos falar sobre um outro tema que também é importantíssimo para o nosso dia a dia, para a saúde, né, e o corpo. Ele não está mais nem falando, né, Tereza? Ele está gritando por ajuda, né, para que seja escutado, para que seja entendido. Então, a gente vai falar sobre um outro tema importantíssimo que afetou todo mundo, assim, de repente, né, em um momento afetou todo mundo, que de repente todo mundo teve que trabalhar em casa, né, quem pôde, claro, né, fazer home office, o que é isso, né, reuniões online, reuniões via computador, então todo mundo teve que se adaptar. E dentre esses profissionais tem os professores, né, que precisaram também estudar, fazer cursos, né, tentar aprender com os alunos, errar. Então os professores também têm sentido bastante, né, como fazer uma boa aula remota, uma boa aula online, que o aluno se sinta, né, interessado, com vontade de estudar, que seja uma aula de qualidade. Então isso pegou os professores assim bem de cheio, né, a partir de março, quando tudo mudou. E para isso, discutir isso é muito importante, né, e ouvir quem conhece, quem já trabalhava um pouco com tecnologias educacionais, então é bem importante. E para isso, a equipe da professora Tereza, né, convidou um professor que tem uma experiência com isso, então acho que é a pessoa certa também, dando continuidade, né, às palestrantes de super qualidade, o professor Ayrton. Ayrton, ele é biólogo, licenciado e bacharel pelo UFRN, ele é professor do IFRN, campus de Parnamirim, né? Fez mestrado também na área da bioquímica, biologia molecular, na Unifesp, está fazendo doutorado na bioquímica, é orientando o professor Eliseu, né? E além da bioquímica, ele tem essa linha de atuação na área de ensino, então tanto o ensino de bioquímica quanto o ensino de biologia e ensino associado a tecnologias de educação. Então o professor Ayrton, ele tem essa área tão importante, né? Esse caminho, essa área de atuação tão importante. Falando um pouquinho do professor Ayrton, né, enquanto aluno na UFRN, ele sempre foi bastante inquieto, bastante envolvido com as atividades, com o ensino mesmo, né? Então ele sempre foi proativo, mesmo antes de estar na moda essa palavra, mas Ayrton sempre foi assim proativo, sempre buscou as informações, né? Então foi assim muito legal a ideia, né, de convidá-lo, pensar nesse nome para falar, acho que é a pessoa ideal. Eu já vou até adiantar que eu fiz um curso com o Ayrton também, em relação à produção de videoaula, e assim, foi muito bom. Eu fiz vários cursos ao longo desse, já estou falando um pouquinho, né, das dificuldades, mas vários cursos nesse período que a gente estava em suspensão para entender o que era esse ensino remoto, e o curso com o professor Ayrton foi muito importante para iniciar realmente, fazer uma videoaula, as melhores formas. Então, acho que eu já falei demais, né? E agora a gente vai para o professor Ayrton. Seja bem-vindo, professor Ayrton. Eu tenho que convidá-lo, né, primeiro.
Eu sou novata também nessa, né, em fazer live. Tereza, só um pouquinho. Deixa eu só descobrir como é que faz esse convite. Já sei. Pronto, já descobri. Na verdade, como fazer a live, né? Como convidar. E aí eu termino me enrolando, mas não deu certo. Tava aqui um pouco Cheguei, perdida, mas consegui. cheguei. Deixa eu só ajeitar minha Tá câmera ótimo. aqui. Como é que tá Para meu mim, né? Tô microfone? escutando bem. Tá bom? Só ajeitar aqui minha câmera um pouquinho. Isso Ajustar também aqui. esqueci de falar, de apresentar Ayrton como marido Pronto. de Juliana, né, Ayrton? Que é outra qualidade. Uma esposa É, maravilhosa. é verdade. É, Então, seja é bem-vindo, verdade, é viu, a verdade. nossa live. E a Bom, palavra é sua. Fique à vontade para ok, falar sobre sua experiência, sua vivência, né? E ok. acalmar um pouquinho nossos corações, os professores, para que a gente consiga fazer, né, um bom trabalho de qualidade. Então, bem-vindo. Isso. É, eu quero agradecer o convite. Fiquei muito honrado pela lembrança do meu nome. As suas palavras, quero agradecer também. Nossa, fiquei aqui feliz demais com as suas palavras. Eu preparei, quando eu recebi o convite e percebi a ideia do projeto, eu preparei uma fala aqui tentando seguir mais ou menos a linha de raciocínio. Espero atender bem a expectativa desse público, né? Tão seleto. Então, eu pensei eu dividi a minha sala basicamente em três pontos. A primeira é entender o que é que nós estamos fazendo agora, se nós estamos fazendo EAD, se nós estamos fazendo ensino remoto, né? Entender um pouco o que é esse ensino híbrido que algumas escolas estão adotando, que na realidade não é ensino híbrido, né? É uma tentativa de fazer algo parecido, né? Além disso, eu vou trazer aqui algumas propostas, algumas eu posso dizer, exemplos de êxito que a gente tem adotado, que eu tenho usado nas minhas aulas remotas, que os professores de bioquímica, Eliseu, Juliana, as Lucianas, que eu costumo dizer, Guimarães e da Mata, também têm usado bastante. Então, trazer um pouco do que nós estamos fazendo. Também lá no IF, o pessoal tem usado bastante essas estratégias. E, por fim, trazer uma palavra de... Como é que eu posso dizer? Uma palavra de empatia para esse momento. Porque eu acho que todos nós, professores... É interessante que a semana passada eu falei para os alunos, né? Porque, ultimamente, eu tenho falado só para os professores. Tenho falado muito para os professores. E aí é interessante quando a gente fala para os alunos entenderem o que é ensino remoto, parece que acalma também a alma deles. Eles ficam mais, digamos assim, participantes do processo, né? Então, eu queria começar exatamente falando de que hoje o meu doutorado é em bioquímica, mas a minha tese é em ensino híbrido, né? A bioquímica criou uma linha de pesquisa voltada para o ensino híbrido da bioquímica, né? Então, quando estourou a pandemia, foi uma loucura, porque eu não estava no Brasil, estava fora, tentando beber da fonte, né? Porque lá fora muita gente tá usando. E aí é interessante como lá fora os alunos e os professores migraram de uma certa forma, não todos, não vou dizer que isso é uma realidade em todas as universidades, em todos os colleges que existem fora do país. Eu estava no Canadá mas eu percebi que lá essa migração ela foi mais suave, enquanto que aqui foi uma coisa traumática, um pouco traumática. Eu costumo dizer que, para alguns professores, essa mudança de chave foi uma troca de camisa. Para alguns, foi uma troca de camisa. Falando como biólogo agora, certo?
para outros, esse momento foi uma troca de pele, uma verdadeira equidise, uma metamorfose completa. Então, foi muito traumático, né? Então, nós já estamos, nesse momento, compartilhando os nossos sucessos e insucessos dessa metodologia, né? Então, eu vejo muitos colegas dizendo assim, sim, aí, continuando. Então, eu acabei voltando para cá no meio dessa loucura, e aí uma coisa que eu trabalhava ensino híbrido, uma coisa que iria acontecer, que eu imaginava que iria ser disseminada daqui a 10 anos nas escolas, nas academias, de uma forma mais concreta. No outro dia, o meu telefone não parava de tocar. Foi uma coisa assim impressionante. Eu fiquei assustado, né, com o pessoal me procurando e querendo entender o que é esse ensino híbrido, o que é um ensino remoto, né? Então vamos lá, vamos começar a fatiar essa melancia, essa complicação, né? O ensino híbrido, ele é uma modalidade de ensino que entende que o aluno ele terá 2 momentos no processo de aprendizagem. Um momento de aprendizagem individual e um momento de aprendizagem em um espaço grupal. Então, o aluno ele terá uma aprendizagem no espaço individual e outro no espaço grupal. Esse espaço individual, tradicionalmente no ensino híbrido, ele é dado ao aluno na modalidade online. Então, o aluno ele vai assistir uma videoaula, ele vai executar responder um Google Formulário, ele vai assistir um podcast, enfim. Ele vai executar algumas coisas planejadas pelo professor para aquele espaço individual. No espaço grupal, que tradicionalmente é a aula presencial, é a sala de aula, o aluno irá executar atividades que exigem dele um perfil ativo e não um perfil passivo, um perfil de telespectador, tá? Vai exigir dele uma postura ativa e vai exigir também de um professor a mudança de perfil. Ele vai sair de um perfil puramente, digamos assim, de um palestrante, de um expositor de conteúdo, para um orientador, para um mentor, para um tutor de conteúdo no momento presencial. Então, essa é a base do ensino híbrido, tá? E aí, dentro do ensino híbrido, nós temos vários modelos, tá? Um dos mais conhecidos é a sala de aula invertida, onde nós temos o quê? Onde nós temos o aluno, no seu momento do espaço individual, ele assiste uma videoaula antes do momento do espaço grupal, que é o momento presencial, tá? Então, nesses momentos, o professor, ele planeja um objetivo para o momento individual, planeja um objetivo para o momento grupal, e eu quero chamar a sua atenção para isso, porque lá na frente eu vou chamar novamente a atenção disso. Então, o professor planeja um objetivo para o momento individual, para o espaço individual, um momento para o espaço grupal. Os dois se juntam, esses 2 objetivos, e geram um terceiro objetivo, que é produzido ou gerado pelos próprios alunos. Então, essa é a base do ensino híbrido, certo? Posto isto, vamos agora falar sobre EAD. O que é EAD? EAD é uma modalidade que eu quero deixar bem claro que não existe uma modalidade qual é a melhor, qual é a pior, certo? O que eu acho importante a gente saber é, se a gente está fazendo EAD, então vamos executá-la como um propósito em EAD. Se estamos fazendo ensino híbrido, vamos executá-la conforme o ensino híbrido. Se estamos fazendo ensino remoto, então vamos executá-la conforme ensino remoto. É o híbrido, se estamos fazendo remoto, EAD, são 3 formas. Especificidades. Exatamente. O que não pode, em hipótese nenhuma, é você pegar o seu jeito de ensinar presencial e reproduzir, certo? De forma, como é que eu posso dizer,
total, fiel, uma reprodução fiel do ensino presencial dentro da EAD. Reproduzir o ensino presencial na sua totalidade e expressão e objetivo e estratégia no ensino remoto ou no ensino híbrido. É aí onde dá errado. É aí onde não funciona. É por isso que muita gente diz que EAD não dá certo, que ensino remoto não dá certo, que ensino híbrido não dá certo. É quando você pega e tenta reproduzir do mesmo jeito. E aí os professores têm que ter em mente que você tem que mudar o perfil. Você tem que mudar a chave. O seu jeito de dar aula no mundo online é diferente do mundo presencial. Não tem como você reproduzir. Isso é o principal erro. Então, vamos entender o que é EAD. EAD é uma modalidade onde, basicamente, o que é que eu tenho? Eu tenho uma modalidade onde todo o conteúdo ele é assíncrono. Todo o conteúdo ele é apresentado para o aluno para que esse recurso seja trabalhado, esses recursos sejam trabalhados, sejam executados, tá certo? De acordo com a rotina do aluno, de acordo com a disponibilidade dele. Então, geralmente as videoaulas, os recursos, eles são projetados e pensados numa coisa chamada massificação. Algumas vezes quando eu falo isso, alguns professores que trabalham em EAD ficam chateados. Poxa, eu não faço minha videoaula, eu não produzo o meu material pensando numa massificação. Certo, professor, mas a EAD foi projetada para isso. Tá certo? Alguns não fazem isso. Mas se a gente for olhar a EAD, na sua concepção, é de democratizar, é de massificar. Eu me lembro uma fala de um professor uma vez que fez um curso de inteligência artificial em EAD. E, se eu não me engano, 500 mil pessoas no mundo inteiro se matricularam nesse curso. Né? E apenas 5 mil conseguiram concluir. E aí perguntaram a ele, olha só, EAD não presta. 500 mil se matricularam, mas apenas 5 mil conseguiram concluir. A taxa de evasão altíssima. Aí o professor, você está olhando numa ótica diferente. Porque em um ano, eu não conseguiria formar 5 mil pessoas em inteligência artificial nos modos do ensino presencial. Eu só conseguiria 60 pessoas, que é uma sala de aula, durante o ano todinho. Mas com a EAD, eu consegui, em um ano, dar um curso para 5 mil pessoas. Essa mesma vivência eu tive agora, durante a pandemia, onde eu treinei os professores do IF, foram 1.200 professores. Então, nós somos 21 campi. 21 campi. Eu coloquei na ponta do lápis que se o curso que eu fiz, porque cada camp teve um momento, então não foi para os 1.200 ao mesmo tempo. Então, cada camp teve a sua. E foi por imersão. Então, os professores fizeram um curso remoto, numa proposta que a gente desenvolveu no doutorado, como aluno, de forma imersiva. Então, eu cobrava, orientava eles como eles fossem meus alunos. Eles toparam a ideia e foi muito interessante. Mas se eu fosse treinar esses professores, esses 1.200 professores que eu treinei em um mês, se eu fosse treiná-los da forma normal, certo? Indo em cada campus, indo no laboratório de informática de cada campus, eu iria demorar 6 meses. 6 meses. E olhe, ininterruptos. Eu não coloquei aí na conta o translado de um campus para o outro. Eu não coloquei na conta sábado e domingo. Eu não coloquei na conta como se eu dormisse. Então, ou seja, em tese, eu iria demorar 6 meses. Então, é uma estratégia, uma ferramenta que eu penso que a capacidade produtiva da gente, haja vista que muitas empresas já estão percebendo que eu não preciso ir para um determinado local para fazer uma reunião. A reunião ela pode ser feita remotamente. E isso possivelmente vai aumentar muito a capacidade de produção dos profissionais das empresas
e penso também como os professores. Então, a EAD ela é pensada assim. Então, lembrar que a EAD ela tem um professor, ela tem um tutor para tirar dúvida, as atividades elas são padronizadas, as avaliações são né? padronizadas. Não é E eu tô, de qualquer jeito. Tem um planejamento, uma organização. Não é. É feita para aquilo. O material que é ofertado ao aluno, material em PDF, ele tem uma linguagem própria. Entende? Então, não é você pegar um livro, pegar aquele livro, escanear e ofertar para o aluno. Você pode até fazer isso, mas o seu principal material tem que ser um material dialogado, tá certo? Um material que o aluno, ao ler, está assistindo a sua aula, tá? Então, isso é EAD. E lembre-se que quando eu estou falando EAD, eu estou falando EAD na concepção geral, tá? Então, ela é totalmente assíncrona, alguns momentos síncronos, pouquíssimos, mas essencialmente assíncrono, massificante, tá certo? E padronizante, tá? Essa é a concepção da EAD. Quando a gente vai para ensino remoto, nós vamos para um tipo de ensino em tempo real. Ou seja, nós saímos de uma abordagem da EAD que é assíncrona no tempo do aluno, para uma abordagem completamente síncrona. Então, muitas escolas fizeram assim. A aula vai ser de 8 ao meio-dia. Ou de 7 ao meio-dia, como era no presencial. Isso é um remoto que o pessoal está fazendo. E o que o pessoal fez no remoto? Transferiu, reproduziu, literalmente, o que fazia no presencial dentro do mundo online. Esse foi o principal erro das escolas particulares. As escolas particulares eu até entendo, porque existe um outro ator aí, que são os pais. Então, o pai, tipo, eu estou pagando a aula de 7 a meio-dia, então eu quero a aula de 7 a meio-dia. Então, as escolas particulares, muitas delas, inclusive, entraram em contato comigo, a gente conversou, existia esse entrave. Né? O pai não quer saber, ele quer a aula. Ele quer, alguns pais, inclusive, quer o filho ocupado. Infelizmente. Né? Então, isso aconteceu. Então, esse ensino remoto, essencialmente síncrono, o professor começava de 8 horas e ia até meio-dia dando aula direto. Vários professores entravam e o aluno sentava no computador. Então, veja que são duas coisas completamente diferentes. EAD completamente assíncrona e ensino remoto síncrono. O ensino remoto, ele já tem uma interação mais frequente do que EAD com o professor. O aluno já conhece o professor, diferentemente da EAD, que não conhece presencialmente. E o ensino remoto, ele tende a ser mais personalizado. Ou seja, o professor conhece aquela turma, conhece os alunos, tá? E aí ele vai e coloca. Eu quero deixar bem claro que isso que eu estou falando é em linhas gerais. É em linhas gerais. Eu sei que existem professores em EAD que personalizam. Eu sei que existem professores em EAD que conseguem conhecer os alunos e os alunos conhecê-lo. Eu sei disso tudo. Mas a concepção, em linhas gerais, não é assim. A proposta é diferente. Tem um porquê para isso. São diferentes. Aí tu deixa eu só... porque EAD é para massificar, entende? E digamos assim, a grande vantagem disso é essa massificação. Que você falou, né? Democratização. Entendeu? Essa democratização. Mais, né? Importante. Que todo... Aí, então, você falou, né? O aluno não pode ser uma reprodução da aula presencial, que às vezes também precisava de alguma mudança, né? Algumas melhorias, porque... E aí, quando você fala em metodologia ativa, né, ela não precisa ser só no remoto, ela também pode ser no presencial, mas assim, o remoto, ela é fundamental, não é isso? O uso de metodologias ativas. Aí você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Exatamente. Posso. Aí, qual é a proposta que hoje eu percebo que ela é a melhor? Tá certo? É a combinação, a hibridização. Olha o híbrido.
É a hibridização do momento síncrono com assíncrono, os dois juntos. Aí agora eu vou chamar a atenção daquilo que eu falei antes. Você se lembra que o ensino híbrido, ele tem um espaço individual e um espaço grupal? Agora veja, o espaço individual é o momento assíncrono e o espaço grupal é o momento síncrono. E a combinação dessas duas coisas é o que de fato oferta um ensino remoto efetivo para o aluno. Então, ao invés de o professor dar aula de 8 ao meio-dia, o professor poderia dar aula de 8 às 10, que seria o momento síncrono, e as outras 2 horas, digamos assim, o professor iria ofertar de forma assíncrona. E o que é mais importante, os objetivos têm que ser diferentes. Então, como é que a gente trabalha? Como é que a gente tem trabalhado? O momento assíncrono, o aluno ele assiste uma videoaula, responde Google Formulário, faz um pequeno teste de consolidação do que ele viu da videoaula, assiste ouve um podcast, ou enfim, cada professor tem trabalhado no Paddle, enfim, tem vários recursos que você pode usar no momento assíncrono. O momento assíncrono ele deve ser feito antes do momento síncrono. E aí, quando o professor vai dar aula no momento síncrono, o professor vai falar da aula assíncrona. Ou seja, o professor tem dados do formulário que os alunos responderam, o professor sabe qual foi a questão que o aluno mais acertou, a questão que o aluno mais errou. Dependendo do nível de habilidade tecnológica do professor, o professor sabe qual foi o momento da videoaula que os alunos mais pararam e voltaram, ou seja, aquele momento não ficou claro para o aluno. Então, o professor tem uma série de dados que irá orientá-lo para a aula síncrona. Então, na aula síncrona, o professor vai falar não vai dar aula, vai falar da aula. Não eu não sei se eu fui claro. Vai falar da aula e não vai dar aula. Entendeu? É diferente. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento da aula síncrona é uma atividade ativa. E quando a gente fala em atividade ativa, é exatamente dar ao aluno uma oportunidade dele produzir, dele criar. Tá certo? Através de alguns recursos como o Jamboard, esse momento síncrono, inclusive, o professor pode chegar e dizer assim, ó, olha só, gente, terminou a primeira parte, e o professor falou da parte assíncrona, os alunos interagiram, tiraram dúvida, enfim. Pronto, agora vamos para o momento ativo. Vocês vão se reunir em grupos e vão propor uma solução para esse problema, que é o que geralmente os professores fazem. Existem várias possibilidades, tá? Existem várias possibilidades. Por exemplo, tem uma possibilidade muito legal, que é assim, ó. Eu já criei 4 salas. A sala do professor, onde geralmente eu fico e os alunos que ficam nessa sala querem ver a aula de novo, certo? Repetir a mesma aula, ver tudo de novo. Tem uma outra aula no Meet, onde os alunos que vão para essa sala são aqueles que entendem que não precisam mais ver mais nada do conteúdo, mas precisam ler e revisar alguma coisa ou assistir algum outro vídeo. Então, nessa sala, eu já deixo alguns recursos. Tem uma outra sala onde o aluno entende que ele nem precisa rever, nem precisa ler ou assistir outro vídeo. Ele quer propor uma solução. Então, eu já deixo um problema onde ele tem que ter tomadas de decisão, onde ele tem que ter poder de liderança, porque os grupos se formam e os professores acabam indicando quem é o líder, e é muito interessante. E aí eu marco, tipo, daqui a 45 minutos, todo mundo de volta para o plenário, que é aquela sala inicial. E eu vou zapeando de sala em sala, de Meet em Meet. Então, existem formas, acompanhando, e eu
e eu crio instrumentos onde o aluno tem que me devolver alguma coisa. Uma coisa legal eu saber que ele fez. Que você comentou assim, que eu híbrido acompanhar. Não tem que ser assíncrono e presencial, né? É presencial online, né? Então, com o professor, não precisa estar na mesma sala, mas você pode estar no espaço, na sala virtual. Exatamente. Né? É estar em contato. Então, é bem legal isso. Né? Não tem que esperar voltar para fazer o híbrido. Isso, não precisa. Então, o ensino híbrido ele tem vários modelos. Sala de aula invertida, rotação, à la carte, são vários modelos. Esse modelo que eu estou falando agora para você é o modelo do ensino híbrido chamado virtual enriquecido. Certo? Então, esse modelo de ensino híbrido, de ensino remoto, que algumas pessoas estão chamando de ensino remoto intencional, por que intencional? Porque ele tem intencionalidade, ele não é um ensino remoto reprodutivo, onde o objetivo é só reproduzir o conteúdo. Não, o ensino remoto intencional, ele tem uma intencionalidade. Então, ele vem de onde? De onde é que veio isso? Veio exatamente do ensino híbrido, veio exatamente de um modelo chamado modelo virtual enriquecido. Nesse modelo, Renata, pasmem, olha só, isso é uma realidade lá fora. Nesse modelo, o aluno ainda pode ajustar a carga horária síncrona e assíncrona. Ou seja, o aluno ainda pode chegar a dizer, eu preciso de mais momentos síncronos. Então, ele participa de mais momentos. Não, eu preciso de menos momentos síncronos e mais momentos assíncronos. Então, isso é ajustado. Cada aluno, eles têm uma forma. E eu participo de um curso assim, onde eu faço isso. Se eu quiser mais aulas particulares ou em grupo com os meus colegas, eu tenho. Se eu não quiser, eu permaneço no assíncrono. Então, é interessante esse modelo, mas esse modelo de ensino remoto híbrido, tá certo? Ele, digamos assim, ele é baseado nisso, na combinação do momento assíncrono com síncrono, com objetivos e estratégias diferentes, tá certo? Porque se a aula for a mesma, e aí é outro pecado que o professor diz, o primeiro pecado qual foi que eu disse? O professor reproduzir fielmente o jeito de dar aula presencial no mundo online. Esse é o primeiro pecado. O segundo pecado, sabe qual é? É o professor botar no momento assíncrono a mesma aula que ele vai dar no síncrono. Se ele fizer isso, o aluno vai escolher. Tem uma pergunta que eu acho que aí casa também com o que você está falando. Né? Você acha que algumas características do EAD, em que tem conteúdo assíncrono, ajudaria agora no ensino remoto, como algo complementar? Então, Sim. Olha, essas modalidades elas não se competem, elas se somam. Na minha opinião, o erro é o professor se comportar no ensino remoto como se estivesse em EAD, ou se comportar no ensino EAD como se estivesse no presencial. Entende? Se você está no ensino remoto, você, professor, tem que entender que você tem que mudar a sua chave. Sair de um professor expositor para um professor tutor, orientador, e eu vou falar uma palavra, empático. Principalmente isso. Tá certo? Principalmente isso. Nós estamos em um tempo de exceção. Então, é necessário que a gente entenda isso. E aí, você controla o tempo aí, já vou passar para a próxima pergunta. Pode complementar. Porque é muita coisa para falar em pouco tempo. Você imagina, né? Pode terminar. Então, eu acho que elas se completam, né? Então, por exemplo, na EAD tem vários... Por exemplo, eu vi o Moodle, por exemplo, que é um AVA muito usado na EAD, ou até mesmo as plataformas Google, que também são muito usadas em EAD. Então, existem alguns recursos que são muito interessantes, tá? Como, por exemplo, aplicação de prova embaralhada. Então, eu já fiz muito isso. Pegava uma prova, fazia um banco de questões de 30 questões, certo? E pedia para o Moodle fazer uma prova de 10 questões. Tá? De 10 questões
alternadas, ou seja, cada aluno tem uma prova. A gente tem isso no Cigarra também. No Cigarra a gente tem essa... Uma outra concepção. É legal. Pronto. Uma outra coisa que o professor tem em mente. Olha, o que eu vou falar é complicado, mas eu vou falar. A EAD, o ensino remoto, é feito para colar. Entendeu? É feito para colar. Consultar, caro colega professor. Qual foi o pecado que eu disse? Se você reproduzir o seu jeito de dar aula presencial no mundo online, você erra. Você erra. Se você reproduzir a sua prova do mundo presencial no mundo online, o que é que vai acontecer? Você vai errar. Então você tem que fazer uma prova para ele consultar. Entendeu? Se você for fazer a prova achando que ele não vai consultar, você está fadado a... O que você pode fazer é usar a estratégia do Moodle em criar provas individuais, mas não cai na besteira de achar que ele não vai consultar. Ele vai. Na outra pergunta, que em relação à professor e pandemia, quais são os desafios? Pronto, esse é um deles, né? Esse é um deles, que é a avaliação. E lá no Canadá, Renata, sabe o que é que eu vi? Sabe o que é que eles adotam bastante? Eles partem desse pressuposto de que cola, inclusive fazem grupo a prova. Mas tem uma outra prova, tá? Que é de proficiência. Essa prova é 50 questões, o aluno tem que responder em 45 minutos. Se o aluno for consultar, ele não termina a prova. Olha, o Enem deveria ser com consulta. Se o aluno no Enem for consultar, ele não termina a prova. Se o Enem for abrir o livro, ele perde tempo, ele não termina a prova. Entende? São coisas que a gente... Nossa, realmente. Então, se você quer que o aluno... Ver o que o aluno faz, faça uma prova de proficiência. Isso. Faça uma prova de proficiência. E deixe. Se ele for consultar, ele aprende, ele está... É o que eu digo, você está usando a avaliação para verificação e você está usando a avaliação como instrumento de aprendizagem. Porque na hora que o aluno for consultar... E ele já estudou antes, né? Ele não pode chegar e consultar na hora. Qual capítulo, né? Se ele for consultar... se ele for consultar na hora, é como eu digo. Se você faz uma prova de 50 questões em 45 minutos, ele tem 1 minuto, eu estou exagerando. Vamos botar 50 questões, 50 minutos, ele tem 1 minuto por questão. Entende? Eu fiz várias provas assim lá. E realmente, bem interessante. É bem interessante. É uma forma o professor ele tem que se adaptar a isso. E aí, eu digo muito que tem uma... E aí, falando agora nesse momento de pandemia, tem uma frase. Eu gosto muito de assistir séries, né? Eu vou trazer algumas referências. Uma das séries que eu gosto muito é Games of Thrones. E tem uma frase que diz assim: o caos é uma escada. É um personagem, quem assiste, quem já assistiu. Porque Games of Thrones você não só assiste, você estuda. É impressionante, porque sem estudar você não consegue acompanhar a série. Então, o caos é uma escada. O personagem está dizendo o quê? Que o caos é uma oportunidade de você crescer. O caos é a oportunidade de você evoluir. Porque quando você está no caos, você pode errar. Entende? No caos, você pode errar. É uma oportunidade de você errar. Entendeu? Lógico que quem assiste a série deve estar me criticando. Poxa, o professor está usando aí uma frase de um personagem que não é benquista, é um personagem maldoso. Porque o personagem ele faz o quê? Ele cria o caos. Aí está o erro do personagem. O personagem cria o caos para ele pegar esse caos e usar como escada. Então, gente, eu penso que nós estamos vivendo uma oportunidade única que não irá se repetir jamais. Espero que se repita de outra forma, né? Que nós temos uma oportunidade do professor testar, errar, repensar,
testar novamente. Quando é que a gente teve essa oportunidade? Nunca. E olhe, e com os alunos abertos a isso. Porque você diz, gente, eu vou testar aqui, vamos ver se vai dar certo. Todo mundo tem que estar disposto a dar certo, a melhor forma, a testar, para descobrir a melhor forma. Verdade. E a gente chega em duas perguntas aqui, que aí você continua falando. A gente tem mais 10 minutinhos, tá? Para poder encerrar, né? E aí, como preparar o professor para essa realidade e como estimular a participação do aluno na atividade remota, né? Então, duas perguntinhas para ir caminhando para encerrar. Uma pena, né? Acho que a gente podia depois fazer uma outra live para continuar, porque é um tema muito importante. Mas aí você continua falando com esses dois pensamentos, né? Como é que o professor se prepara, você já está dando as dicas aí, e como estimular a participação do estudante, né, na atividade remota, para que ele, né, queira participar, que é o que você está falando também. Né? Certo. É estranho, porque a última pergunta parece ser besta a solução que eu encontrei. Mas vamos lá. Vamos aqui. Primeira coisa, nas estratégias de ensino em pandemia não existe 100% certo e pronto. Não existe. Se você chegar e disser para mim, tem um professor 100%, ele já não existe. Não existe. Então, a gente está aprendendo a trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, nesse momento, o que a gente tem que tentar é evitar buscar fórmulas prontas. Por mais que... Veja bem, eu estou aqui há quase 30 minutos falando, mas em nenhum momento eu cheguei e disse, você tem que dar aula assim ou assado. A minha fala é sempre assim, olha, pense, você tem... É melhor fazer assim e você tentar encontrar o que eu digo muito. Você, professor, tem que tentar encontrar duas coisas. Procure adotar aquilo em que você se sinta confortável e confiante. Essas são as duas palavras. Se na videoaula eu estou confortável, estou confiante, vá em frente. Continue, tá? Não tente fazer, lembre-se, nós não somos produtores visuais, nós não somos atores, nós não somos apresentadores de TV, o que nós somos professores. E o que o aluno quer ver é o professor com suas imperfeições e suas limitações. Tá certo? O aluno não quer ver aquele professor perfeito numa videoaula. O professor quer ver, o aluno quer ver o professor com a gagueira que ele tem na aula presencial, com a voz gasguita que ele tem na presencial. O aluno está com saudade disso, o aluno quer isso. Então, a gente não pode fazer videoaula concorrendo ao Oscar de melhor videoaula. Entende? Nós não podemos fazer material concorrendo ao prêmio de jornalismo, digamos assim, impresso. Não. Tá? O que o aluno quer é nos ver. O que o aluno quer é interagir com a gente, com as nossas imperfeições, com as nossas incertezas, com as nossas fragilidades. Entende? É isso. E isso vai tornar o ensino remoto mais humano. Muito mais humano. Então, por exemplo, eu já gravei videoaula onde minha filha interrompe. Aí peraí, gente. Aí minha filha fala comigo, oi, continuando, gente. Eu não vou editar a videoaula, porque eu não tenho tempo. Eu sou professor. Eu não tenho uma equipe para mim, para editar vídeo, não. Então eu gravo de uma vez. O cachorro latiu, o vizinho bateu aqui, está tendo uma furadeira. Eu digo, gente, quantas vezes na nossa aula acontece isso? Presencial. Quantas vezes? Nós somos interrompidos, batem na porta, passa uma ambulância, um sorveteiro gritando. Então, gente, essas imperfeições dentro do ensino remoto, tá certo? Traz a sua humanidade. Dica no curso de gravar às 11 da noite é muito boa, né? Porque você já diminuiu um pouco essa eu prefiro. Desconcentração também. Diminui as interferências, né? Exatamente. Eu penso assim. Então, eu acho que o professor ele vai encontrar o refinamento do processo, o refinamento de
alguns perguntam, quanto síncrono, quanto assíncrono você indica? Eu não sei. No virtual enriquecido, o aluno, ele fita isso, ele ajusta isso. Então, você, professor, você vai encontrar esse refinamento ao longo do processo. É adotando um ensino remoto híbrido ou intencional que você vai encontrando as estratégias que melhor vão lhe deixar confortáveis e confiantes. Entende? Então, eu penso isso. Então, o que é importante é que nós não devemos cobrar um método de sucesso desde o início. Vou repetir. Nós não devemos nos cobrar um método de sucesso desde o início. E nem devemos cobrar do aluno, tá certo? Um desempenho de sucesso desde o início. Tudo isso vai ser construído ao longo do tempo. Tudo isso será construído com o desenrolar dos acertos e dos erros. Entende? O ciclo da inovação, eu testo, aprendo, erro, testo outra estratégia. É o que eu digo. O ensino remoto é uma eterna correção de rota. Verdade. Vou por aqui. Uma coisa assim que você falou também, muito importante, que você falou agora, né, só para reforçar, de que não somos profissionais, né, do audiovisual, nós somos professores, né, então, importantíssimo porque para eu poder gravar a primeira videoaula, foi muito difícil, né, eu queria um texto bem redondinho, perfeito, as imagens perfeitas, e não estava saindo, não estava dando certo. Eu ainda não consegui terminar a aula sem editar, eu ainda termino editando um pouquinho, cortando, né, editar é só cortar umas partes, porque isso eu não consegui, ainda perco assim, uma meia hora, uma hora ajeitando, ouvindo uns barulhos estranhos, né? Que não fica legal. Mas, assim, mudou muito o pensamento, né? E aí eu consigo gravar algumas videoaulas com essa tranquilidade, né? Com a minha voz sem aparecer, né? Sem aparecer. Hoje até coloquei um batom, assim, mas não é comum. Sem aparecer. Batom, faz muito tempo que eu não uso. Mas, assim, sem aparecer, você falou também, às vezes atrapalha um pouco, né? Que o aluno olha para o professor e esquece um pouco os slides, então... Essa dica assim de você fazer uma coisa com mais tranquilidade, né? É muito bom, muito importante. Muito mesmo, né, professor? Exatamente. Na minha pesquisa, eu percebi que os alunos do ensino médio, vamos lá. Os alunos do ensino médio ainda citam, professor, se o senhor aparecer é legal, mas não faço. Ele diz, se aparecer é melhor. Mas se você não perguntar, eles não pedem. Os alunos da universidade, da academia, eles não querem, não fazem questão de você aparecer. O do ensino médio eu ainda percebo uma certa necessidade. Agora, no momento isso aí é videoaula. No momento síncrono, não. Eu acho que o professor deve aparecer. E uma das coisas que os professores mais chamam é dizer, poxa, eu estou dando aula para fotos ou para iniciais. É bem estranho, né? mesmo. Que é aquela tela, né? Como fazer para participar? O professor tem que ter em mente que algumas vezes, e aí nós estamos lidando com jovens, com adolescentes, com crianças, e que cada um tem as suas idiosincrasias, cada um tem as suas identidades, peculiaridades. Muitas vezes ele não quer o ambiente que ele está da casa, ele está no quarto, o quarto não está arrumado, a pessoa não está arrumada. Enfim, são tantas variáveis que você nem imagina. Mas sabe como é que eu resolvi isso? Vocês não têm ideia. Depois que eu comecei a usar isso, meus alunos todos aparecem. Foi um milagre, porque... E a solução é tão besta que você não imagina. Existe um programa chamado Snap Camera. O Snap Camera, ele faz um avatar, certo? Então, tem alguns avatares que só aparece o olho e a boca. Então, o aluno vai ser um vírus. Então, só aparece o olho e a boca. Eles usam isso. Alguns, como é biologia, né? Hoje a aula é sobre bactéria. Então, os alunos se vestem de bactéria. Hoje a aula é sobre vírus. Os alunos se vestem de vírus no Snap Camera.
Hoje a aula é sobre plantas, aí alguns botam o fundo de uma floresta, de uma caatinga, e aí a gente acaba, no final, discutindo, e aí... a gente tem mais 4 5, minutos, porque é tá muita bom? coisa, sabe? Antes de cair. O momento 5 ok, o momento 5 tem o check-in e o check-out. Então, numa outra oportunidade eu explico melhor o que é isso, mas o check-out é isso. É a gente finalizar. E aí, qual foi hoje o avatar melhor? A gente faz o concurso. Gente, a participação deles com um negócio tão besta, que é eles se colocarem como avatar num olho, enfim. Existem outras estratégias, sabe? Mas essa é uma que está funcionando seria comigo. Como estimular a participação do aluno na atividade remota, né? Seria essa, envolvê-lo, né? Trazê-lo com essa... Isso aí, e propostas ativas e colaborativas. O uso do Jamboard como forma colaborativa, do Paddle. Existem... o próprio Kahoot, se for bem trabalhado, ele envolve, e principalmente, e aí pode ser numa outra participação, é a gamificação. Tá? A gamificação é uma estratégia de motivação e participação do aluno. Ele não pode ser usado como estratégia avaliativa, mas como estratégia de engajamento, ela é extremamente poderosa. Se o professor puder... eu não sei, depois eu posso mandar para vocês colocarem o link do meu site, que lá tem umas lives que eu fiz sobre gamificação, sobre sala de aula invertida, sobre modelos de ensino híbrido, que talvez possa aprofundar e você perceber melhor essas estratégias. Então, a gamificação ela é impressionante como o engajamento do aluno. Então, eu acho que a principal coisa que o professor tem que fazer sabe aquele o menos é mais? Então, o menos é você saber que você tem que mudar o seu perfil, mudar a chave, explicar para o aluno que ele tem que mudar a chave, e o resto, professor, é o refinamento do processo. Você vai adquirindo Tem uma perguntinha aqui. Ao longo do tempo. Em que tipo de ensino existe uma estratégia no público e no privado também? De George, nosso colega. Sim. Isso, George Nova. Professor George? Parceirão, valeu, meu amigo. Rapaz, é o seguinte, existe sim estratégias como o uso do Jamboard, ele funciona para quase todos os níveis, tá? Existem algumas estratégias de o aluno produzir desenhos durante o momento síncrono, que dependendo da série dá certo. O público e o privado, de repente, você pode abordar... como hoje, atualmente, eu estou dando aula praticamente no público, há muito tempo não dou aula no privado, a experiência que eu tenho no privado é mais... como é que se diz? Com os meus filhos. Então, eu penso que existem alguns recursos como o Canva, que ele é um produtor de conteúdo, que os alunos da escola privada gostam, mas os alunos da escola pública também. Para mim, não vejo diferença. Mas, enfim, porque o Canva tem uma parte que é paga. Então, de repente, o colégio ele pode pagar aquele recurso para ampliar para o aluno. Então, o Canva é um produtor de conteúdo que os alunos gostam bastante. Tá certo? E eles acabam interagindo bastante. Então, eu penso que no público tentar usar recursos gratuitos e no privado, se puder, tentar usar recursos pagos. Não que não possa ser gratuito, mas porque o colégio pode comprar aquele recurso. É muito mais fácil que um público comprar. A gente está terminando, né? O tempo é de, no máximo, 70 minutos, né, da live. Então, antes que caia, aí eu queria deixar... Na verdade, tem muita gente aqui falando que queria que continuasse, né? Então, Tereza, tá aí a dica. Fica a dica, né? Para você, para um outro momento. E acho que você pode deixar também, até dizer, para seguir você lá no YouTube, qual é o nome que procura, professor Ayrton Júnior,
né, no YouTube. Lá tem muita coisa, muita informação. Então, você tem aí 2 minutinhos para encerrar a fala antes que a gente caia. Tem. De verdade. 1 minuto agora. Tá joia. Gente, quem puder, tem o meu site, Ensino Híbrido. Depois eu posso colocar aí nas descrições do perfil, né? Mas no YouTube, o meu canal é Ayrton Júnior, tá certo? E o meu Instagram é Ayrton Júnior, JRABC, né? E aí, quem quiser interagir, me procurar, conversar, estou à disposição. E agradecer por essa oportunidade de, mais uma vez, poder disseminar um ensino híbrido, essas concepções, e ajudar aí os colegas no que for possível. Muito obrigado. Queria agradecer muito, né, pela sua fala. Todo mundo está empolgado aqui, eu estou vendo. Tereza está dizendo que é muito que dizer e pouco tempo para falar, realmente. Então, assim, agradecer muito pela sua fala, que são duas dicas, né? Só um start, assim, só a vontade de buscar e procurar. Mas acho que uma mensagem importante é que a gente consegue, né? A gente errando e acertando, a gente tem que buscar e a gente consegue fazer alguma coisa boa, né? De qualidade, junto com o apoio do aluno, né? Do estudante, trabalhando. É parceria, né? Acho que é uma parceria para a gente poder, para poder dar certo. Então, eu queria agradecer. E aí, pessoal, sigam o Ayrton. Ele está aqui, você está seguindo agora o projeto, então, né, dá para ele encontrar aí. Né? E aí, procurem a Ayrton e sigam, porque vale muito a pena, né? Mudou a minha vida. A minha vida remota é outra. Obrigado. Muito obrigada. Tá joia. Obrigado, né, pelo convite, pela escolha do palestrante, né? Por confiar que ia dar certo comigo, porque, como eu falei, eu sou caloura em live, né? Tô com medo aqui de cair. Tomara que eu grave, não erre aqui na hora de gravar no final. Mas, assim, agradecer muito e parabenizar a equipe, né, do projeto, da Jornada de Extensão, pela escolha dos temas. Como eu falei no início também, o corpo não está falando mais, ele está gritando socorro, pedindo socorro, né, sem ajuda. Nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, então a gente precisa mesmo de experiências, vivências. E a Ayrton é uma sumidade, né? Então, ele começou bem antes esse estudo sobre ensino híbrido, ensino remoto, EAD, né? Começou antes. Não sabia que ia acontecer, mas já estava aprendendo, não sei. Mas pela importância, né? A importância de mudar, de usar tecnologias, independente de pandemia, de remoto, tecnologia é fundamental, né? A importância da ciência, né? Da ciência. Porque a ciência, ela é vanguardista e a gente nunca sabe quando... Eu vivi isso na pele. Então, entendeu? Muito obrigada. Ayrton, vamos ver se a gente faz um outro momento desse, né? Vamos obrigado. Tá? Vou encerrar antes que a gente caia, que eu nem sei como. Tá joia. Obrigada, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Tá joia. Tchau, tchau. Até a próxima. Assistam a próxima live quarta-feira. Obrigada. Até. Tchau. Ok.